Computadores podem acabar por superar os humanos nas mesmíssimas áreas que fizeram do Homo sapiens o governante do mundo: inteligência e comunicação. O processo que começou no Vale dos Eufrates há 5.000 anos culminaria no Vale do Silício com a vitória do tablet. Humanos ainda estariam por aqui, mas não conseguiriam mais entender o mundo. O nosso governante seria uma longa fileira de zeros e uns. Nós não fomos feitos para armazenar detalhes. O nosso cérebro armazena, sim, bilhões e bilhões de informações, mas nenhum detalhe sobre elas. A gente sabe sobre leis, sobre grandes teorias físicas, sobre momentos históricos, mas basta sair um pouquinho da nossa zona de conforto que falta informação. Existem algumas atividades que são quase que universais. Nós não evoluímos para jogarmos futebol, mas a gente conhece todas as suas regras, todos os seus times e todos os seus jogadores. Essa é uma das inúmeras ideias imaginárias que a gente compartilha com o mundo. Mas como qualquer outra ideia, nós aprendemos isso. As regras do futebol não estão no nosso DNA. Isso é uma coisa que é passada de geração para geração, de pai para filho. Diferente de uma colmeia, por exemplo, onde todas as abelhas sabem, desde o seu momento larval, desde quando elas eram larvas, qual vai ser a sua profissão, qual vai ser a sua função dentro da colmeia, de acordo com o que ela come. E você vê no jornal alguma coisa relacionada com briga de colmeias, briga entre rainhas. Quem será a rainha desse ano? Quem será a presidenta desse ano? Vote. Não, né? Dentro da colmeia essas coisas não acontecem, porque isso não é uma questão social, isso é uma coisa biológica. Quando as regras ficam extremamente complexas, a gente não se dá conta disso. Primeiro que o nosso cérebro de fato é limitado. Segundo que nós somos seres perecíveis, nós morremos e junto conosco as nossas ideias morrem também. E terceiro que o nosso cérebro ele foi adaptado para se lembrar somente de algumas informações mesmo. Durante a nossa evolução nós sofremos muita pressão para se lembrar de algumas características, por exemplo, padrões. É muito importante que a gente lembre de padrões, essa foi uma característica extremamente importante na evolução humana, no desenvolvimento do cérebro humano. E topografias, outro exemplo importante. Então, quem se lembrava melhor o caminho, por onde seguir, para onde ir, não vamos passar por aqui porque aqui tem onças, não vamos por ali porque ali tem deslizamento, se dava melhor, sobrevivia até ponto de se reproduzir, portanto, seus descendentes criavam, herdavam essa característica também de lembrar melhor sobre topografia do local, sobre as características do local. Só que depois da Revolução Agrícola, a gente teve um boom populacional, lembra disso? E a gente falou, cara, a gente tem um problema, como que a gente vai lembrar das características de dados de todas essas pessoas? Foi aí que a escrita brilhou pela primeira vez na história humana. E na história do planeta Terra, né, gente? Até porque eu, Beatriz, desconheço algum tipo de outro animal que deixou algum vestígio escrito, não sei realmente. Mas é claro que esse tipo de escrita não tinha nada a ver com o tipo de escrita que a gente está acostumado hoje. Então, há 3.500 anos atrás, antes de Cristo, os sumérios, eles inventaram dois tipos de símbolo. Um símbolo, ele representava os números, então ele servia para representar quantidade, não são os números que a gente está acostumado hoje, tá, gente? Era um tipo de sistema na base 6 e na base 10. E aí você fica, cara, nossa, que difícil, né? Na base 6 e na base 10, por que isso? Não sei por que isso, mas a gente utiliza desse sistema até hoje. Por exemplo, o dia tem 24 horas por causa dos sumérios, 360 graus por causa dos sumérios. E o outro tipo de símbolo representavam as pessoas, os animais, as mercadorias e tudo que eles conseguiam desenhar. Bem monótono, gente, sem romance, sem escrita, sem carta, sem declaração de amor.
Era um sistema chamado de sistema parcial de escrita. Então, ele não pode ser considerado um sistema total de escrita, porque ele não representa a fala. Ele representa tópicos da nossa vida, da qual poderiam ser documentados. Então, ele é um sistema parcial, ele não é fiel ao que a gente fala. Mas o ponto não era esse mesmo, o ponto era tornar a vida dos agricultores mais fácil. Então, os sumérios, eles utilizavam argila, utilizavam tábuas, já os andinos, eles utilizavam um sistema de cordas e nós, eram cordas coloridas juntamente a nós de tudo quanto é tipo, que se chamava quipo. Você fica, cara, né? Será que isso era muito funcional? Olha, eu acho que se a gente for comparar com o que a gente tem hoje em dia, é difícil, né? Porque a gente tem um sistema muito bom de escrita hoje. Mas os quipos, ele governou todo o Império Inca, que teve quase 12 milhões de habitantes. Então eu acho que era um sistema que funcionava assim. Só que aí, após a conquista espanhola, esse sistema ruiu, porque eles não faziam ideia de como analisar quipos. Então eles precisavam de pessoas que soubessem ler os quipos e essas pessoas eram raríssimas. Inclusive hoje em dia a arte de ler quipo já se perdeu. E então eles introduziram o latim, introduziram os numerais, da qual a gente conhece mais ou menos hoje. E apenas 2500 a.C. que o sistema cuneiforme, que sim, é o sistema que a gente usa, ele então brilhou da sua melhor forma. Só que ter documentado esses números, esses dados dessas pessoas não era o suficiente. Eles precisavam de um sistema de organização, eles precisavam de planejamento. Imagina, você vai lá, entrar num quarto, tem 1 bilhão de tábuas, você nem sabe onde é que tá a tábua que tá escrito sobre os dados do seu José, que mora ali na fazenda número 4. Então, era super complexo acessar essas coisas, não era um sistema engavetado como a gente tem hoje. Por isso, queridos, foi necessário a introdução da burocratização dos dados. Tanto é que só assim era mais fácil deles cobrarem as pessoas que estavam devendo o império, né? E aí, gente, só no século VIII, faz muito pouco tempo, quase no século IX, foi criado um sistema totalmente revolucionário de números de algarismos de 0 a 9, chamado de algarismos arábicos, de números arábicos, enfim. Mas tem um ponto curioso nessa história, porque apesar deles serem chamados assim, arábicos, na verdade quem inventou foram os hindus. O que aconteceu que foi quando os árabes invadiram a Índia, eles entenderam esse sistema, eles descobriram esse sistema, entenderam o sistema e aí levaram para o Oriente Médio, para a Europa, e daí foi quando ele se espalhou pelo mundo todo. Mas os árabes não foram de todo mal. Será que os hindus dividiriam o tesouro com a gente? Muita especulação pro vídeo, né? Deixa pro próximo. Mas o que a gente sabe, o que a gente realmente sabe, não é especulação, que foi por causa desse sistema maravilhoso chamado de sistema matemático que grandíssimas teorias foram criadas. Teorias químicas, teorias físicas, teorias matemáticas. É por causa desse sistema maravilhoso que a gente consegue mensurar desigualdade social, genocídio indígena, misoginia, entre muitas outras coisas que assolam a nossa sociedade atual. Caso contrário, dependeríamos de nós em cordas infinitas e de desenhos incansavelmente grandes. É por conta do 0, é por conta do 1 que eu tô aqui conversando com você hoje. Na verdade, muitos zeros e muitos uns. Como diz Harari, a escrita nasceu como uma serva da consciência humana, mas pouco a pouco se tornou sua senhora. O que a gente pode esperar das inteligências artificiais, hein? Ai, Jesus Cristo! Por hoje é isso, gente. Se você chegou até esse minuto do vídeo, eu gostaria de te agradecer, como sempre, muito. É muito importante ficar até o final do vídeo para as estatísticas do canal, para o canal permanecer ativo, portanto, muito obrigada. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, curte esse vídeo se você gostou, manda ele para um amigo, essas são coisas que também são extremamente importantes. Se você deseja adquirir o Sapiens, um Kindle para ler os Sapiens, tem aqui 2 links de compra na descrição. Fica à vontade, clica nele, faz a compra, ajuda nós. E é isso, gente. Vejo vocês daqui 15 dias com o capítulo 8. Um beijo. Tchau, tchau.